Salve, salve, nação! Nação, que jogo espetacular do Flamengo. Óbvio, o melhor jogo do Flamengo no ano. Sinceramente. Se a gente for pegar a época do Vitor Pereira e agora, não tem nem o que falar, né? O melhor jogo do ano. Só que aquilo, deixou muito a desejar o Flamengo não fazer gol. É importante o Flamengo fazer gol, né? Está praticamente se repetindo o cenário da final do Carioca, né? Mas naquele jogo, naquela época, o Flamengo fez 2-0, mesmo assim, um time meio bagunçado. Aí no segundo jogo foi aquilo. Mas agora, o Flamengo massacrou. Só o Arrascaeta perdeu 2 gols. Só o Arrascaeta perdeu 2 gols. Mas foi um massacre do Flamengo. Vambora reagir aqui mais um vídeo. Depois a gente comenta sobre isso aí. Tem mais enrolação, crédito aí a ESPN Brasil. Vai deixando seu like, a sua opinião também. O like ajuda demais. E eu espero o teu like pra me ajudar. E vambora pro vídeo. Tem enrolação. Não. O Flamengo desde o início falou, esse jogo é meu. Essa intensidade eu vou controlar, a bola eu vou ter e eu vou ditar o ritmo onde eu vou pressionar e onde eu não vou deixar o Fluminense jogar. Isso me chamou muita atenção e particularmente de falar do Arrascaeta, que nem sempre a gente tem essa impressão de ser o cara sem a bola. O que o Ganso joga hoje, sim, porque a gente fica esperando talvez a bola enfiada. Na mesma linha do que você falou em relação ao Arrascaeta. O Ganso, principalmente no segundo tempo... O time com 10, quando ele vira ali um segundo volante, digamos assim. Ele corre por 2, a gente pode falar. Incrível. Ele corre por 2. E é tiro, e é pique, e é chegada, e é virar... O que o Ganso faz com e sem bola no segundo tempo, o time com um a menos, e sendo esse jogador para se comprometer nessa ideia do temos que nos fechar, sair sem se precipitar no bico, criando e correndo lá na frente para pressionar quando perde, me chama muita atenção. Os 45 do segundo tempo, a gente estava vendo aqui, o Ganso era um escanteio para o Fluminense. Aliás, no segundo tempo, o Fluminense teve mais escanteios que o Flamengo. Ele pega a bola lá na ponta direita, ele começa a correr como um lateral, correndo desesperado para ajudar a defesa. E no campo de defesa do Fluminense que ele vai participar ali de uma pressão para roubar a bola do Flamengo. Sobre essa pressão, essa marcação forte, alta do Flamengo, tem um dado que eu acho que é muito, muito relevante aqui de estatística. O Fluminense fez só 5 faltas no jogo. 5 faltas. Nível Premier League. E o Flamengo fez mais de 20. Dependendo da fonte, 21 ou 22 faltas. Okay. Então, o Flamengo apertou. O Flamengo foi para roubar a bola, foi intenso, foi para marcação. E a resposta que o time do Diniz dá não é parando, é tentando jogar. Não conseguindo, sobretudo no primeiro tempo, mas é uma coisa cavalar. E o Flamengo não vai sair nenhum cartão amarelo, né? O Fluminense teve cartão amarelo, teve cartão vermelho. Não estou dizendo aqui que houve alguma falta, não deveria ter tido tal, mas é uma característica pelo número de faltas como o Flamengo mordeu, como o Flamengo foi intenso, foi aplicado, né? E o Fluminense em nenhum momento, você fala, não apelou, o Felipe Melo fez uma falta desclassificante e acabou sendo expulso. Mas foi uma característica que especialmente no primeiro tempo, com o Fluminense sendo amassado, eu acho que é um caminho para o Flamengo tentar conseguir transformar esses 45 minutos em algo superior, porque o Flamengo, vamos lembrar, o Flamengo ficou muitos minutos com um jogador a mais contra o Botafogo, mais de 50 minutos, até tomou um gol do Botafogo. Ele ficou muitos minutos contra o Racing com um jogador a mais, acabou tomando empate. Ficou contra o Bahia muitos minutos com jogadores até no final, né? Até com jogadores a mais. Essa dificuldade que o Flamengo vem tendo para furar, né? Bloqueios, quando o adversário se fecha, se tranca. Então o Flamengo teve muito volume, muitas finalizações, muita atitude e o resultado acabou não vendo, como foi mais ou menos contra o Botafogo, como foi contra o Racing. Contra o Bahia o resultado veio, mas deixando ali um ponto de interrogação, né? Porque as circunstâncias deveriam favorecer mais ao Flamengo e o Bahia levou um certo sufoco. Que aconteceu no segundo tempo. O Fluminense não sufocou o Flamengo, mas o Fluminense conseguiu ficar muito mais confortável em campo, segurando o 0-0 e até dando uma outra estocada ali, um perigo, na segunda etapa, quando, incrivelmente, o Flamengo tinha um a mais. A escolha do Diniz para suprir, digamos assim, o Alexander, que vinha sendo uma peça fundamental ali no meio de campo, foi o Pirani, que é um cara com características bem distintas, né? Talvez por ser canhoto, ajudar mais o lado esquerdo, encostar no Marcelo, fazer a cobertura e tudo. Mas o Pirani, desde os tempos de Santos, não é um cara que tem essa característica de pegada, de marcação, ele é muito mais um meia. Talvez um meio de campo do Fluminense, e o Diniz escala pensando em jogar, tenha ficado mais desprotegido do que ele imaginava, muito por conta do desconforto causado
por tudo que o Flamengo fez no jogo. Né? É verdade, e acho que assim, todo mundo na hora que viu a escalação, acho que pensou mais ou menos isso, falou, pô, é bem diferente, é um jogador de... E também o Alexander hoje é um jogador que você não substitui no Fluminense. É o cara que, sim, que faz o que faz no meio-campo, que se for para a lateral esquerda vai entregar no mesmo nível. Então, hoje, assim, acho que a gente viu também o quanto o elenco do Fluminense, embora seja um bom elenco, está distante do elenco do Flamengo, porque você perde ali 4 peças, né, fundamentais, contando depois com a saída do Marcelo, e o Fluminense sofre para isso. O Fluminense Esse não gol, né? Vocês citaram aí alguns jogos e tal, em que o Flamengo até com jogadores a mais, talvez não tenha finalizado, não tenha criado, não tenha chegado tanto quanto hoje. Mas existe, né, com toda certeza, no pensamento do torcedor essa pergunta: o porquê do não gol? Foi um acaso ou tem sido a tônica do Flamengo? E se tem, por quê? Questão técnica, o Gabriel tem a possibilidade de colocar uma bola na trave, uma bola que em outros momentos talvez esperasse que o Gabriel colocasse a bola para dentro. E do outro lado tem o Fábio, partida muito boa do Fábio. Sim. Flamengo cria, Flamengo busca, Flamengo tem uma bola levantada, com o Ayrton Lucas, se não me engano, finaliza com a cabeça, o Fábio tira muito bem. Então acho que tem isso. E tem também um Fluminense que em algum momento, no segundo tempo principalmente, começa a ocupar os espaços ali da linha entre a defesa e o meio de campo e a bola dentro da área quando chega. A gente vai bem protegendo principalmente a área no final do jogo. Então, acho que dá para entender. Acho que tem uma questão técnica. Foi a Gabriel, depois do jogo do Gabriel, também tem uma do Gerson. A bola do Gerson, que ele aproveita uma falha do Nino. E aí, questão de centímetros. A bola poderia ter entrado, seria um golaço. Era o Flamengo que chegava. O Gabriel, a bola chega, arma, como ele gosta, vai na trave. Então, ali tem uma questão técnica. A bola chegou. No segundo tempo, um Fábio. Gostei muito do Fábio hoje. Então, assim, justifica que a gente não vai virar e falar, não, a bola não entrou por isso. Só que o Flamengo vem criando. Eu acho que em algum momento, quando você passa a criar muito, o Atlético Mineiro criava muito e não colocava para dentro, e a gente debatia. Esse time não joga, começou a colocar para dentro. Eu acho que a mudança de momento do Flamengo, acho que uma hora a bola vai entrar. A bola do Gabriel que pegava na trave, ele vai acertar, vai estar um pouco mais confiante. Agora, tem muito que se valorizar também, sem ser a bola que não entrou. O Flamengo muito se debatia, um time que não conseguia marcar. E você pega um Fluminense sem conseguir marcar, e o Flamengo hoje marca muito bem por decisão de São Paulo. São Paulo ocupa, dá uma povoada no meio de campo, trava o Fluminense. Então, assim, tem essa é a grande evolução, muito boa, né, exato, tem coisa muito boa. E eu acho que o torcedor do Flamengo precisa parar para entender. Isso é feito sem treinamento. Você joga sábado. Você tem um treino no domingo, muito de recuperação. Na segunda, a rotação tem que ser muito menor, que hoje tem um clássico de mata-mata. Você vai na ideia. Porque o que o Gerson fala, todo mundo ali sabe jogar bola. O Gerson sabe ocupar espaço, sabe o Pulgar muito bem, mais uma vez. Está começando a chover no molhado, elogiar o Pulgar. A bola que ele acha também. O Gabigol, se não me engano, a bola que ele que enfia. Então você começa a povoar. Então essa turma sabe como faz. Então você na orientação, no papo, num treino de menor intensidade, você vai corrigindo. É claro que você começar um trabalho agora final de abril, início de maio, não vai ter o tempo que teria começando no início do ano, mas tem coisas para se avaliar positivamente do Flamengo, além do, mas a bola não entrou. Não entrou, mas estava chegando. Tentou, o Fábio tem goleiro do outro lado, tem um bom time se defendendo também do outro lado e tentando jogar até com um homem a menos. Então, acho que foi isso que fez a bola ali, em algum momento, não entrar. A bola do Gabriel na trave entrando era outro jogo. Era o Flamengo 1-0 no Maracanã, virando a previsão que todo mundo poderia ter e com outra fase. Né, a questão é que você passa a ter uma atuação parâmetro do Flamengo, que você não tinha até então. O absurdo que a gente viu contra o Bahia era para revoltar mesmo os torcedores, apesar da vitória. Porque era uma questão de postura, de comportamento. Era muito incompreensível ver o que a gente viu, sobretudo no segundo tempo, sobretudo na segunda parte do segundo tempo, com 2 jogadores a mais. Quase que não dava para entender. E aí começa a pintar várias dúvidas, né? Pô, mas por que é isso? Por que é assim? Os caras não têm condições físicas de jogar, eles não têm vontade, eles não têm desejo, gana, é mental, é físico. O que é? Técnico a gente sabe que nunca foi um problema do Flamengo. Mas eu acho que assim, a atuação de hoje, os 45 minutos, porque também aquele nível de pressão, de intensidade na marcação que a gente viu o Flamengo fazer, em geral, é aquela intensidade que você vê um time fazer por 15 minutos. 15 minutos, 20 estourando e depois tende a baixar. Perfeito. Não foi. E times europeus. Times europeus. Times que têm essa cara. Que costumam fazer isso, que tem essa estratégia até de começar os jogos assim e depois param porque a força, o gás acaba, arrefece, você dá uma segurada para o segundo tempo. E o Flamengo fez isso nos 45 minutos iniciais. Praticamente o tempo todo. A tendência era, de fato, cair bastante no segundo tempo, nesse aspecto.
Acho que, no fim das contas, a expulsão do Felipe Melo ajuda para que não caia tanto, mas mesmo assim, mesmo com a expulsão do Felipe Melo, caiu. Mas era normal depois dos 45 minutos iniciais. O Gabigol, sem dúvida nenhuma, mesmo sem ter conseguido marcar, chutando essa bola na trave, correndo bastante, como pode se notar, foi figura central do jogo, envolvido nos lances mais agudos, né? Ou que chamaram a atenção. Bom, primeiro deles, vamos botar na nossa tela. Não ia chegar se ele tenta chegar de outro jeito. Então, eu acho até que ele faz a falta de um jeito em que ele diz, bom, aqui o cara vai cair, aqui ele não vai continuar. Mas aí eu acho importante trazer à luz também o que o Paulo falou. Porque também é indiscutível que aquele lance, aquela maneira como ele entra no Gabigol no primeiro tempo, era lance para cartão amarelo e um lance absolutamente desnecessário. Entrar daquele jeito, com o joelho levantado na coxa do Gabigol. Vai para dar ali, né? Pra pegar. Ele vai para dar, exatamente. Exatamente. Ele não vai atrás da bola e tal. Então, assim, nesse aspecto, também tem algo que não se discute. Jogador de costas, não era... Isso, que do ponto de vista técnico, ele era para sair do jogo nesse lance mesmo, ainda que fosse apenas com o segundo cartão amarelo. Eu não acho isso desprezível mesmo, Paulo. Por isso que eu entendo a tua observação antes da gente analisar o cartão vermelho em si. Agora, o Gabigol, depois disso, continua sendo, né, peça importante do jogo. Houve 2 outros lances relacionados à participação dele e que trazem polêmica. E, independentemente da questão se o Gabigol tinha vantagem no lance, tinha. Para mim, ele tinha o controle da bola. O jogador mais próximo do Fluminense estava atrás da jogada, dificilmente alcançaria o Gabigol. Não tem a história do último homem, mas na regra, mas o Felipe Melo era o último homem. Então, para mim, a discussão do Felipe Melo não vou dizer que indiscutível, não tudo você pode discutir, mas é justa, merecida. E o Gabigol ter passado, como eu falei aqui, incólume, o Flamengo não tomou nenhum cartão amarelo, é algo que chama atenção para um time que fez mais de 20 faltas e que teve alguns lances, como a gente está vendo do Gabigol, né, que chamam a atenção. Para mim, assim, o lance do pisão do Gabigol, a pergunta, não vou nem entrar se foi de propósito, se não foi, se deixou ou não deixou, eu tive a mesma impressão que o Pedro. Mas, assim, a questão a pergunta que a gente colocou ali, era para chamar o VAR? Para mim, num mundo ideal, num contexto ideal, não é para chamar o VAR. Por que não é para chamar o VAR? Porque tem um assistente a 2 metros do lance, olhando de frente. Daronco não estava tão longe. E do outro lado tem o Daronco, um pouquinho mais distante, mas também de frente, olhando para o lance. E a interpretação deles na hora é de que não houve, claramente, que não houve intenção. E se não houve intenção... eles nem o cartão amarelo ele mostrou. De fato, o VAR não tem que intervir, não tem que chamar, não tem que parar o jogo e tudo mais. Aí, claro, entra a lembrança da expulsão do Felipe Melo, porque você fala, bom, mas ali também era um lance discutível em que o Daronco viu, fez o gesto do que tinha acontecido e mesmo assim o VAR chamou. Então, assim, acho que essa lógica do VAR ela precisa ser bem definida. Vai ser menos intervencionista, vai ser mais intervencionista, vai ser um meio termo entre o Brasil de hoje e a Inglaterra de hoje, que talvez fosse até o ideal para muita gente. Eu gosto do esquema inglês, mas tudo bem. Em relação à simulação, esse é um problema gravíssimo do futebol brasileiro hoje. E não só porque o Gabigol fez a mesma coisa e conseguiu a expulsão de um jogador do Bahia no final de semana. É porque isso está acontecendo toda hora, em todo jogo de futebol no Brasil. Os jogadores já perceberam que a simulação de mão no rosto, em geral, não lhe rende nada. Não rende nem um cartãozinho amarelo. Então ele tenta, porque o que acontece? Em geral, essas simulações rendem o amarelo para o adversário. O amarelo não pode ser checado no VAR. Se for o segundo amarelo, melhor, porque você vai acabar expulsando um adversário. Foi o que aconteceu 2 vezes no jogo entre Fortaleza e São Paulo. Assim, isso tem acontecido o tempo todo, tá todo mundo simulando. Então o cara toma uma mãozada no peito, no ombro, no pescoço e leva a mão ao rosto imediatamente. Eu acho que assim, precisa ter uma orientação muito clara que qualquer simulação nesse sentido, de mão no rosto, levando a mão no rosto como se tivesse tomado um soco ou um tapa, quando o toque foi em outro lugar, tem que ser amarelo imediatamente. Porque os caras estão percebendo que essa é a simulação que compensa no futebol brasileiro. Se tem uma coisa que vale a pena você fazer, na hora que alguém encosta em você,
você leva a mão para o rosto como se você tivesse tomado um tapa, um soco, e isso está enganando muito o árbitro. Guardadas proporções, Jean, é o que eu penso, por exemplo, daquele teatro ridículo de reclamação de dirigente. Pega nada, lhe servir. Aí é o que você fala. O jogador ele tenta se beneficiar do caos, da incompetência. Não vá, não chama, o Daronco não consegue ver. Então eu tento aqui. Não vou tomar cartão sempre. Então, e talvez essa malandragem me renda algo. Como rendeu, Pedro. por exemplo, no jogo contra eu o Bahia. O problema é esse. E só vai jogando com caos. O problema é que você não toma cartão nunca. Uma coisa é, o lance do Gabigol hoje é tão ridículo que, de fato, ali não tem nem discussão. O Daronco não viu, porque não teve nada. Não é que teve uma mão no peito e ele levou para o rosto. Passou no vazio ali. Passou no vazio. Sábado eu me dei bem. Vamos ver hoje aqui o que dá. Não, um pouco então, assim para mim. E assim, só para fazer justiça e até para corroborar com aquilo que você já disse, que isso tem sido um mal, e não Samuel citando Xavier. só o Gabigol, Samuel o Samuel Xavier. Eu ia falar disso agora. Nós não temos a imagem nesse momento, teremos nas pouco depois, próximas logo, horas. né? Na linha lateral. Exatamente. Na lateral. E acontece algo parecido também, a simulação e Ele tal. faz exatamente a mesma coisa. Quer dizer, aí tendo, sim, um toque, mas aí esse é o que está todo mundo fazendo. Porque o que eu quero dizer é o seguinte, o do Gabigol hoje, não o do Gabigol no sábado. O do Gabigol no sábado é o que todo mundo faz, que é tomar um tapa aqui ou aqui e levar a mão na cara como se tivesse tomado um soco, um chute, uma Lembra do Rivaldo contra a Turquia? Exatamente. Eu acho que é um dos maiores exemplos. Né? Exato. Chute, Só que, a bola assim, pegou na canela. A impressão que eu tenho é... Porque é claro que o de hoje não é permitido, assim, o de hoje renderia cartão se o Daronco tivesse visto, porque ele não aconteceu absolutamente nada e o Gabigol se joga para trás, ninguém nem encostou nele. Mas a impressão que eu tenho é que os jogadores estão considerando que faz parte do jogo e é permitido você exagerar na reação e levar a mão ao rosto quando você toma... E não pode ser. Então, acho que assim, isso precisa ficar muito claro e a CBF precisa, de novo, comunicar. Deixar claro, não ser, assim como eles falaram da tal tolerância zero, dizer, não serão toleradas simulações em que o jogador toma um encostão, um empurrão em qualquer parte do corpo e leva a mão na cara como se estivesse tomando Paulo, um só soco. para ser justo, Então, é isso aí, nasceu mais um vídeo aí, né? Só para falar um pouco sobre essa parte de simulação, né, dos jogadores Gabigol, do Samuel Xavier, isso já não é de agora. Essa questão de simulação, bater aqui, botar a mão na cara, sofrer uma falta no peito ou no braço, botar a mão na cara, já é uma cultura do futebol brasileiro que, infelizmente, dificilmente vai deixar o futebol brasileiro, né? Não só aqui. Muitas pessoas acham que conseguir sofrer uma falta no peito, botar a mão na cara, cativar uma expulsão, é ser malandro, né? Entendeu? Então aquilo, quando é a favor do seu time, beleza, mas quando é contra, vai querer protestar. Então aqui, eu acho que o Gabigol já tá passando do limite nesse ponto aí. Ah, quando é a favor da gente Flamengo, beleza, mas quando for contra? E aí? Então a gente não pode falar. Então o Gabigol já tá passando do limite. O Samuel Xavier, ele levou uma porrada aqui, não sei de quem agora. Ele levou uma pancada do pulgar, se não me engano. A pancada foi aqui na região do bíceps aqui, mais ou menos. Bíceps aqui na frente. Aqui na região do braço aqui, ele colocou a mão na cara. Eu falei, tá de sacanagem, né? Então aquilo, isso já tá passando do limite. Agora falando sobre o jogo, né? O Flamengo se impôs do começo ao fim. O Flamengo era para ter vencido esse jogo tranquilamente, de no mínimo os 2-0, né? Só a Arrascaeta perdeu 2 gols ali, né? O Gabigol finalizou muito bem aquela jogada dele, mas não entrou. No rebote, o Arrascaeta perdeu o gol, né? Depois teve aquela cabeçada, acho que a chance mais clara que o Flamengo criou praticamente foi aquele jogada ensaiada, né? O cruzamento do... Teve o cruzamento, eu esqueci que até cruzou, né? Aí o Léo Pereira e o Arrascaeta sozinho. Ele era só mirar o gol. Mirou o gol, beleza. 1-0 Flamengo. Mas aquilo, um resultado que não agradou o Flamengo. O Fluminense agradou porque estava com 1 a menos e estava sendo pressionado. Mas sim, o Flamengo fez uma partida muito segura. Essa partida do Fluminense, principalmente no primeiro tempo do Flamengo, tem que ser parâmetro para as próximas partidas do Flamengo, né? Principalmente essa partida tem que ser um parâmetro do Flamengo. Parâmetro de quê? Parâmetros de atuação do Flamengo visando as próximas partidas, né? Então é aquilo. O Flamengo jogou, pressionou, não deixou o Fluminense jogar no primeiro tempo, marcando ali o sistema defensivo, né? Tava encaixadinha a marcação. Então é aquilo. É esse Flamengo que a gente quer ver dentro de campo.
E quando os jogadores estão pressionados e sentem que a pressão é em cima deles, pressão externa, principalmente da torcida, os jogadores no jogo seguinte dão a resposta dentro de campo. Isso já não é de agora não, entendeu? Quando os jogadores estão pressionados, principalmente da torcida, os jogadores vão no jogo seguinte e dão a resposta dentro de campo. Observa só, sinceramente. Mas eu quero saber a tua opinião, né? Para mim foi um... O Flamengo amassou, poderia tranquilamente ter saído vencedor, mas não saiu. Tem que ser mais, eu falo, mais contundente, né? Mais efetivo nas finalizações, porque o Flamengo cria, e na hora de marcar o gol não consegue, né? Óbvio que é a primeira partida do Flamengo que não marca gol com o São Paulo, né? Primeira partida, mas é aquilo. Contra o Bahia, jogou mal e fez 3 gols. Jogou péssimo e fez 3 gols. Hoje, jogou bem e não fez gol. Faz parte, né? Nem sempre quando tu joga bem vai fazer gol. Ou quando tu joga mal também ganha o jogo, faz parte, né? Mas isso foi uma partida muito boa. O Flamengo pode tirar a lição disso. E essa partida pode servir de parâmetro visando as próximas partidas, né? Então eu quero saber a tua opinião. Deixa o seu like aí e tamo junto.